Do Brasil para o mundo, está começando o podcast Comunica, sua fonte de notícias confiáveis. Hoje, com João Lucas. Assunto do dia: chuvas na região sudeste. Janeiro, que termina hoje, é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, desde o início da medição climatológica há 110 anos. Até agora, o primeiro mês de 2020 acumulou 932,3 milímetros de chuva na cidade. O recorde anterior era de janeiro do ano de 1985, quando o acumulado do mês foi de 850,3 milímetros. O estado de Minas Gerais tem enfrentado chuvas devastadoras desde a semana passada, que deixaram pelo menos 55 mortos, além de milhares de desabrigados e prejudicados. Vídeos divulgados na internet mostram que várias ruas de Belo Horizonte ficaram cheias de lama, que parte do teto de um shopping caiu e que carros foram levados pela enxurrada em uma área nobre da cidade. Para saber mais informações, vamos falar com o correspondente da RCO em Minas Gerais, o Luan Nicola. Olá, Luan, como está a situação aí em Minas? Olá, João Lucas. Olá a todos que estão acompanhando o podcast aqui na RCO. Minas Gerais está sendo atingido por fortes chuvas. Uma delas aconteceu na sexta-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 28. O janeiro mais chuvoso da história de Belo Horizonte durante mais de 110 anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o primeiro mês acumulou 932,3 milímetros de chuva em Belo Horizonte. O recorde anterior foi em janeiro de 1985 e acumulou 850,3 milímetros. Na sexta-feira, dia 24/1, como eu disse, teve uma duração de 24 horas a chuva e foram 171 milímetros. Isso resultou em ruas e avenidas alagadas, deslizamentos de terras, mortes, feridos, desalojados. E na terça-feira, dia 28, a chuva teve duração de 3 horas e choveu muito mais do que na sexta-feira, dia 24/1. Na terça-feira, as 3 horas de chuva resultou em 175,6 milímetros, ou seja, choveu 53,3% da média para todo janeiro. E dentre dessas chuvas que está atingindo Minas Gerais, 55 mortes, 44.929 pessoas desalojadas e 8.259 pessoas desabrigadas. Isso foi o que a Defesa Civil divulgou. E as cidades que foram afetadas pela chuva foi Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Alto do Caparaó, Alto do Jequitibá, Simonésia, Pedra Bonita, Luisburgo, Contagem, Divino, Santa Margarida, Manhuaçu, Tocantins e Carangola. Como você falou, Luan, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um quadro mostrando que o volume de chuva na cidade em janeiro está muito acima da média histórica. Os especialistas apontam, no entanto, que o poder público investe pouco e mal na prevenção e em medidas urbanísticas que podem diminuir o impacto de eventos climáticos extremos como esses que estão ocorrendo. Diante disso, Luan, eu pergunto quais providências foram tomadas até o momento para tentar solucionar o problema. Bom, o prefeito Alexandre Calil, ele disse que o número de funcionários trabalhando para a limpeza de Belo Horizonte e para arrumar os estragos que a chuva fez iriam dobrar, iriam aumentar. O que eu quero dizer para a população de Belo Horizonte é que, além de tudo que nós botamos na rua, no sentido preventivo, nós estamos dobrando esse efetivo a partir de hoje e amanhã. Convocamos o sindicato. O que eu peço é paciência. Nós temos uma cidade de 3 milhões de habitantes.
que eu vi ontem com os meus olhos na porta da minha casa, porque atingiu uma área mais nobre de Belo Horizonte, né? E uma zona sul, e que todos que não estão acostumados a ver essa tragédia, porque eu fiquei acostumado, porque sou o prefeito de Belo Horizonte, assistiram cenas absolutamente impressionantes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a liberação de 200 milhões de reais para Belo Horizonte, para tapar buracos, lugares destruídos. Foram muitos lugares. Nessa chuva de terça-feira, a região da Zona Sul foi uma das mais atingidas. Carros ficaram destruídos, lojas, tudo na avenida ficou destruído. Porque no estado hoje nós já temos aí milhares de desalojados e desabrigados. Muitos já foram atendidos, mas muitos ainda estão aguardando esse atendimento. A grande prioridade no momento é estarmos ajudando essas pessoas. E assim que o tempo melhorar, firmar e os danos forem levantados, nós estaremos dando prosseguimento com essa reparação. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, anunciou a liberação de cerca de R$1 bilhão para a região sudeste para combater os estragos da chuva. Minas tem um número maior de estragos, mas não é só Minas Gerais que está ocorrendo isso. Está ocorrendo em parte do Espírito Santo e também em parte do Rio de Janeiro. João Lucas, essas foram as minhas informações para o podcast daqui da RCO. Eu volto com você. Muito obrigado pela participação, Luan. E como você disse, não é só Minas que está sofrendo com as fortes chuvas. No Espírito Santo, subiu para 10 o número de mortes na quinta-feira. Ao todo, 16 cidades do estado estão em situação de emergência e 2 em estado de calamidade pública. No norte e noroeste do Rio, há 16 mil pessoas desabrigadas em 10 municípios, dos quais 8 estão em situação de emergência. 2 pessoas morreram em razão das chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia explica que, além do aquecimento global, a impermeabilização das cidades com concreto e asfalto e a diminuição de áreas verdes são a principal explicação para as mudanças climáticas e as fortes chuvas. Os pesquisadores afirmam que, além de diminuir a emissão de poluentes que afetam o clima, é preciso preparar as cidades para essas chuvas. A Defesa Civil recomenda que a população não atravesse as ruas e áreas alagadas a pé ou com veículos, e que não deixem crianças brincarem na chuva ou em enxurradas, pois há risco de doenças e acidentes. Também é pedido para que se desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica, para evitar curtos circuitos, e não se proteger embaixo de árvores, pois elas podem cair e atrair raios. Os bombeiros divulgaram que estão aceitando doações em todos os batalhões do estado, incluindo da Polícia Militar, para ajudar as vítimas. O podcast Comunica de hoje está ficando por aqui. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira. Até lá! Com a direção geral de Francisco Eduardo e direção de jornalismo de João Lucas. Você ouviu o podcast Comunica, uma produção da Rede de Comunicação Online, emissora participante do GCO.